E aí, pessoal, sou a professora Bárbara Forquim, a professora de vocês do 9º ano. E nessa aula a gente vai falar sobre o Paraná na Primeira República, em especial sobre o movimento paranista. O que estava acontecendo no estado do Paraná durante esse período da Primeira República do Brasil e o que foi esse movimento paranista. A gente vai ver tudo sobre isso. Antes da gente ver sobre o que foi o movimento paranista, quem vai acompanhar a gente durante toda essa aula como nosso intérprete é o Lucas. E agora a gente já pode começar. Bom, primeiro a gente tem que saber qual é o nosso primeiro objetivo, por que a gente está estudando sobre isso. E o nosso objetivo é compreender o que foi o movimento paranista e analisar alguns aspectos das artes no paranismo. Isso porque vários artistas eles vão utilizar esse movimento paranista para buscar uma identificação artística aqui no estado do Paraná. Bom, vamos dar uma retomada nos conceitos, né? Primeiro, você sabe qual província fazia parte do território paranaense antes da sua emancipação política em 1853? Isso porque antes de 1853, no caso do Paraná, nós pertencíamos a uma outra província. Na verdade, esse negócio de província era assim, não existiam estados, o Brasil não era dividido em estados, eles chamavam de províncias. Então eram grandes faixas territoriais onde se englobavam alguns locais. Hoje, muitos deles inclusive acabaram se transformando em estados. E você sabe o que significam as cores e os símbolos da bandeira paranaense? A gente tem aqui a imagem da bandeira paranaense, né? E daí, bom, primeiro, o Paraná, ele fazia parte da província de São Paulo. Quando chega a data de 1853, ele consegue a emancipação. Foi um processo longo, inclusive, e quando ele consegue a emancipação, então ele passa a ser uma província independente. Quanto à relação à bandeira, ela tem toda uma representatividade. Bom, a gente tem a parte verde, da bandeira, ela representa umas florestas exuberantes do Paraná, isso no final do século XIX. O branco, o espírito pacífico do povo paranaense. O azul, o firmamento. E a faixa em branco simboliza o Trópico de Capricórnio, que corta o estado do Paraná. E as 5 estrelas do Cruzeiro do Sul e os ramos de araucária e erva mate, que foram as grandes riquezas econômicas do século XIX no estado do Paraná. Bom, a gente vai falar um pouco sobre... Falar do movimento paranista é também falar um pouco sobre o conceito de identidade do Paraná. Primeiro que essa busca por uma identidade de o que é o paranaense, quem era o paranaense, na verdade fazia parte de uma busca de uma identidade maior. Porque nesse período da Primeira República já existia um movimento que vai se alastrar por décadas, um pouco mais à frente, de uma busca por uma identidade brasileira. E aqui o Paraná ele não ficou de fora. Após a emancipação política, que o Paraná consegue se emancipar de São Paulo em 1853, ele começou a receber gente que vinham de vários lugares. Então, vinham migrantes de outras províncias, o que seriam hoje os estados, imigrantes europeus, muitos, a gente sabe que isso vai formar muito do que é o Paraná, A gente vai receber, além dos luso-brasileiros, luso-brasileiro eram aqueles que tinham ali, uma herança ainda da nacionalidade portuguesa. Indígenas e afro-brasileiros que já viviam todos por aqui. É claro que esses povos já eram os povos, no caso os indígenas, já eram nativos e por causa do nosso processo de escravidão no Brasil, um dos mais longos, se não o mais longo da América, a gente vai receber não só no Brasil todo, como, claro, aqui no território do Paraná, muitos africanos que vão se estabelecer e criar os afro-brasileiros. Todos esses grupos eles vão acabar formando um mosaico cultural. E são todas essas culturas, todas essas influências, essas questões étnicas diferentes que vão ser o que vão formar a identidade do paranaense.
Bom, aqui a gente tem uma imagem da casa do colono polonês, que é a atual Bosque do Papa, em Curitiba, que tenta mostrar um pouco, então, dessa influência do imigrante europeu que veio aqui e se instalou no estado do Paraná. Bom, o desenvolvimento econômico da erva mate e da madeira, especialmente no litoral, isso lá nesse momento da Primeira República, não vamos esquecer que a gente está falando de um período que ele vai ali de 1889, quando é proclamada a República no Brasil, até mais ou menos 1930, quando vai ter uma grande mudança na política nacional, que a gente vai ter o governo de Getúlio Vargas, que vai modificar essa estrutura da Primeira República. Bom, a gente vai ver que tudo isso vai acabar favorecendo a formação de uma elite econômica que vai acabar se preocupando em construir uma identidade nacional. Essa elite econômica, claro, eram então esses ricos fazendeiros que eram donos dessas plantações, que estavam ganhando muito dinheiro, e eles viam a necessidade de se construir um ser paranaense, né? Que tipo de identidade foi construída? A gente não pode deixar de pensar que se era um grupo que pertencia a uma determinada elite cultural, eles vão, é claro, escolher a que grupo eles querem construir uma identidade do que é ser paranaense, né? Aqui a gente tem um prédio, né, a Casa Ildefonso Pereira, que era o famoso Barão do Cerro Azul, importante empresário da madeira e do mate no século XIX aqui no Paraná. Bom, origens do movimento paranista, né? O que vai ser esse movimento paranista? Bom, no Brasil Império, de 1822 até 1889, com a proclamação da República, as províncias elas tinham pouca autonomia. Ou seja, na verdade, elas tinham que obedecer a tudo que a coroa, o Império, no primeiro momento Dom Pedro I, depois Dom Pedro II, né? As ordens deles. Quando vai ocorrer a proclamação da República em 15 de novembro de 1889, a gente vai ver que isso vai mudar de figura, né? Com a proclamação da República e logo em seguida, em 1891, com uma elaboração de uma Constituição nova, agora uma Constituição para uma República, a gente vai ver que se adotou a ideia do federalismo, que na verdade já fazia parte de toda uma busca, né, que já vinha bem anterior, antes mesmo da proclamação da República. O que é esse federalismo? É uma maior autonomia para os estados, porque antes eles dependiam de tudo que a coroa dizia. Então o federalismo dizia, olha, os estados podem ter, né, uma economia um pouco mais independente, eles podem conseguir fazer todos os seus acordos sem ter que depender diretamente da ordem central. E olha só, apesar dessa lei, que ela vai estar ali inclusa na Constituição do federalismo, prevaleceu o domínio de alguns estados, como São Paulo e Minas Gerais, que eram, nesse momento, o grande destaque econômico, principalmente por causa da produção do café, por causa da produção do leite, dos laticínios. Inclusive a República, a Primeira República, o apelido dela era República do Café com Leite. Então, essa centralidade São Paulo e Minas Gerais, ela era bem grande. E daí a gente vai ver que alguns estados, como no caso do Paraná, vão acabar se sentindo totalmente excluídos, porque a maior atenção, todos os benefícios estavam sendo colocados para São Paulo e Minas Gerais, e os outros estados estavam sendo esquecidos. Isso tudo vai fazer com que aqui dentro do Paraná, principalmente essas elites econômicas, elas tentem organizar ações para modificar essa estrutura e fazer com que o Estado comece a ganhar um pouco mais de destaque. Bom, chegamos à nossa primeira atividade. Pessoal, copia aí, responde com toda atenção e daí a gente já volta para ver se está tudo certo.
Então, pessoal, vamos dar uma olhada nessa questão? Olha só, que eventos favoreceram o surgimento do movimento paranista? E a gente pode ver que os eventos que favoreceram a origem do movimento paranista foram a proclamação da República em 1889 e, consequentemente, a Constituição de 1891, onde se adotou o federalismo, que buscava uma maior autonomia para os estados. Com isso, a gente vai ver que alguns estados vão ser mais beneficiados nessa autonomia e o Paraná ele sentiu-se pouco representado, onde vários grupos passaram a se organizar e buscar ações para dar destaque ao estado do Paraná. Bom, o movimento paranista. No Paraná, o regionalismo ele foi denominado então como paranismo, essa busca pela essa identidade local. E daí ele teve o seu principal expoente num historiador, que foi o Romário, Martins. O Romário Martins ele vai escrever vários livros, vai versar sobre a história do Paraná, aliás, vários documentos importantes sobre a construção da história do Paraná vai fazer parte do rol de pesquisas de Romário Martins. E os símbolos que vão ser o elemento símbolo desse movimento paranista vão ser o pinheiro e a erva mate, que vão ser as mais exaltadas nas obras, tanto de pesquisa do Romário Martins, como também nas obras de vários artistas que vão aderir a esse movimento paranista. Inclusive, a gente tem aqui o calçadão da 15 de novembro, em Curitiba, onde tem o símbolo paranista, o pinheiro, dentro ali da calçada. Bom, chegamos aqui na nossa segunda atividade. Pessoal, copia com toda atenção, responde, a gente já volta para ver se está tudo certo.
Então, vamos dar uma olhada nessa atividade? Quem foi o principal responsável pela divulgação do paranismo, do movimento paranista? E a gente vai ver que no Paraná, o regionalismo foi denominado paranismo e o seu principal expoente, a pessoa que mais se destacou falando sobre o paranismo, vai ser o historiador Romário Martins. Bom, quais foram então as ações, as principais ações que o paranismo ele vai acabar desenvolvendo? Divulgar as qualidades naturais do Paraná, a inserção, isso aqui é uma coisa bem importante para a gente pensar nessa construção da identidade do Paraná, a inserção do imigrante como membro da família paranista. Isso quer dizer o quê? Que para o Romário Martins, o conceito de paranismo, ele não estava ligado à questão de você ter nascido no Paraná. Para o Romário Martins, que era o líder desse movimento, e para as outras pessoas que seguiam eles, ao carinho, o que estava ligado à questão de pertencer ao Paraná era toda a questão moral, ao carinho, ao sincero afeto e ao trabalho pelo Paraná. Ou seja, um indivíduo não necessitava ter nascido e tido suas origens aqui, apenas permanecer aqui e acabar construindo a ideia do que seria o Paraná. Aqui a gente tem uma imagem da capa de revista da Ilustração Paranaense, que foi feita por João Turim, que foi um artista importante desse movimento paranista. Bom, a partir das ideias do Romário Martins, um grupo de intelectuais, isso bem grandes, eles vão começar a criar instituições nesse contexto do paranismo. Essas instituições, inclusive, vão ser muito importantes como polos de desenvolvimento intelectual, acadêmico no Paraná. Quais são elas? Olha só, o Instituto Histórico e Geográfico Paranaense, em 1900, a Universidade do Paraná, em 1912, o Centro Paranista, em 1927, e o Círculo de Estudos Bandeirantes, em 1929. Esses todos defenderam a criação de uma identidade paranaense. E olha só, o ideal do paranaense estava pautado na figura do europeu. Então, colocava-se que a ideia de você pertencer ao Paraná não necessitava você ter tido uma origem aqui, e se glorificava essa ideia de que o paranaense havia sido construído sobre a imagem do imigrante europeu que havia vindo aqui para o Brasil. Chegamos à nossa última atividade. Gente, lê aí com atenção, a gente já volta, copia, responde no caderno para ver se está tudo certo. A gente já volta para ver se vocês acertaram.
Então, pessoal, vamos dar uma olhada nessa atividade? Que grupos e instituições estiveram ligadas às ideias do movimento paranista? Aqui a gente tem uma imagem da UFPR em 1912. Bom, que grupos estavam ligados a que instituições e grupos estavam ligados a essa coisa do movimento paranista? Bom, a gente vai ver que o Instituto Histórico e Geográfico, a Universidade do Paraná, o Centro Paranista e o Círculo de Estudos Bandeirantes, todos eles estiveram ligados a essa criação da busca por uma identidade paranaense. Bom, o paranismo nas artes. A gente vai ver que essas ideias elas vão estar representadas também na questão de um movimento artístico. Alguns artistas vão se destacar. Dentre eles, a gente tem o Alfred Emil Andersen, que é um dos mais proeminentes artistas do Paraná, que viveu de 1860 a 1935. Ele nasceu na Noruega, instalou-se em Curitiba em 1902 e após passar 10 anos em Paranaguá, né, ele acaba vivendo ali em Paranaguá, a gente vai ver que ele foi um pintor e professor considerado o pai da pintura paranaense. A natureza era o principal tema das suas telas, como a gente pode ver aqui representado, né, na sua pintura. Um outro artista bastante importante foi João Guelph, que viveu de 1890 a 1925. Ele era discípulo do Alfred Andersen. Seu ateliê era um ponto de encontro para debater o paranismo, então não ficava só restrito a questões artísticas, mas também intelectuais do período. Embora ele tenha falecido prematuramente, produziu obras com temas todas voltadas à natureza, isso porque se inspirava no seu grande mentor, que era o Andersen. Aqui a gente tem uma imagem de uma das suas pinturas. Vamos ter também o Frederico Lange de Moretz, que viveu de 1892 a 1954. Ele foi pintor, desenhista, gravador, cientista e um professor paranaense. Ele estudou artes na Alemanha e, junto com Guelph, foi um dos fundadores do movimento paranista. E não menos importante, a gente vai ter João Turim, que viveu de 1878 até 1949. Ele nasceu em Morretes, e ele estudou na Real Academia de Belas Artes de Bruxelas. Ele vai se destacar, o maior destaque deles é na produção de monumentos, estátuas, bustos, relevos e inclusive pinturas, cerâmicas e ilustrações. Aqui a gente tem o Guairacá, que é uma escultura de bronze feita por João Turim. E o que a gente estudou sobre o movimento paranista? A gente viu que por uma busca de uma identidade paranaense, vários intelectuais, uma elite econômica também aqui do estado do Paraná, vai buscar uma identidade paranaense. Eles vão tentar encontrar na figura do europeu uma imagem para representar o que era o paranaense. É importante a gente também colocar aqui uma questão com relação a isso, que nós já tínhamos uma população nativa indígena muito proeminente no Paraná, e é claro que nós passamos pelo processo de escravidão, onde o estado do Paraná também foi construído pela figura do afro-brasileiro. Isso aí, pessoal. Até a próxima.